Evangelho, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos a meditar o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. E como é oportuno termos essa grande chance de meditarmos o Evangelho, acompanhando a liturgia, que nos entrega a sequência progressiva da leitura do texto bíblico. E dessa forma podemos ver a articulação entre suas partes e a continuidade dos episódios. Então, Jesus sobe a montanha, e nós falamos a respeito disso, e recolhido em oração, chama para si 12 de seus discípulos e os intitula apóstolos, dá a eles o nome de apóstolos. Na sequência, como meditávamos ontem, o Senhor desce a montanha e encontra a multidão que está ali e que lhe espera, porque dele saía uma força que curava todos. Então, o Senhor, após chamar os 12 para junto de si, de escolhê-los, desce com eles para junto dessa multidão. E na narrativa de Lucas, é nesse momento que acontece o discurso inaugural do Senhor aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Então, desse momento em diante, aquela multidão que se forma atrás de Jesus e que o segue, são classificados como os discípulos do Senhor. Então, existe a multidão, que são todos aqueles que vêm até o Senhor, trazendo suas necessidades e de alguma forma, ou pela curiosidade, ou pelo interesse formal, buscam se aproximar de Jesus. Dentro dessa multidão existe o conjunto daqueles que são os discípulos, ou seja, os que seguem o Senhor de perto, assim como era um discípulo de João, que significa dizer que são aqueles que escutam a sua palavra e acolhem o seu ensinamento como mestre e procuram viver aquilo que o Senhor ensina. E é exatamente a esses que São Lucas vai destinar o primeiro discurso do Senhor, que são as bem-aventuranças. Por isso, a narrativa das bem-aventuranças em Lucas tem uma distinção em relação à narrativa das bem-aventuranças em Mateus, porque em Mateus ela traça um programa de vida cristã com promessa de recompensa celeste. Então, nós, no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, encontramos o Senhor que, tendo ao seu redor a multidão dos discípulos, toma oportunamente aquela ocasião e começa a ensinar a eles o itinerário, o programa da vida cristã, ou seja, o novo caminho, aquele que deverá ser agora o caminho da plenitude, o caminho de perfeição, o caminho do tempo que se cumpre, daqueles que seguem o Messias e que vivem
a vida segundo o coração do próprio Deus. Em Lucas, a apresentação das bem-aventuranças são mais reduzidas, são apenas 4, e anuncia uma mudança de situação entre a vida presente e a vida futura. Enquanto em Mateus o Senhor fala em terceira pessoa, ou seja, para todos aqueles que virão a aderir ao anúncio do Evangelho, aqui em Lucas, Jesus fala diretamente aos que estão ali presentes. Bem-aventurados vós, porque trata-se de um discurso inaugural. Ou seja, todos aqueles que estão ali, a começar pelos apóstolos, e que abraçaram, de alguma forma, a voz do Pai que os levou até Jesus, e agora estão diante dessa verdade, pois testemunharam os sinais e o poder de Deus presente em Cristo. Estão ali e recebem esse chamado do Messias a uma transformação da própria vida, a uma mudança. Por isso, são 4, poderíamos dizer assim, 4 bem-aventuranças e, ao mesmo tempo, 4 maldições que falam exatamente em antítese a cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Então, desse modo se apresenta onde se faz a aliança com Deus, onde se vive fora da aliança com Deus. Todo aquele que busca neste tempo a sua recompensa, vive fora da comunhão com o Senhor. Todo aquele que procura ser saciado em todas as suas necessidades nesse tempo e não as entrega nas mãos do Senhor, olha aqui aquela imagem belíssima, né, da barca e de Pedro. Então, todos aqueles que buscam saciar suas necessidades agora, terão elas saciadas, mas depois sentirão fome. Todos aqueles que, ao invés disso, não buscam saciar suas necessidades agora, serão saciados por Deus. Então, essa é a mudança que se espera na vida do discípulo. Você que agora vai seguir o Senhor, precisa saber disso. Você que agora vai seguir ao Senhor, precisa ter isso diante dos seus olhos. Você que agora vai seguir ao Senhor, precisa saber que essas são as escolhas a serem feitas, porque são as escolhas que o Senhor fez. Então, essa é a característica da narrativa de Lucas, quando nos fala a respeito das bem-aventuranças, e vai nos apresentar ainda aquilo que são as graças ou as bênçãos que o Senhor vai reservar, as alegrias do céu. Alegrai-vos quando o Filho do Homem, alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. E nesse versículo 23, em que se faz a referência à perseguição, ao martírio, por permanecer junto do Senhor, por escolher junto com o Senhor, esse é o ponto-chave, né, do chamado das bem-aventuranças, escolhe junto com o teu Senhor, porque escolhendo junto com Ele, receberás recompensas que o Pai concede a Ele. Escolhendo distintamente dele, receberás suas recompensas. Terá também os frutos dessa sua escolha, porém não estará em comunhão com Ele. Então vós que agora rides, ou seja, tendes uma alegria nesse momento, não conhecereis o luto e as lágrimas que não passam, que são aquelas eternas. Vós que recebem o elogio e procuram nessa vida a glória dos homens, depois
sofrerá o destino dos falsos profetas. Então, o Senhor com muita clareza mostra, e todo aquele que escolher agora aquilo que é do Senhor, será por causa disso odiado, perseguido. Mas assim como o Senhor fez justiça aos profetas, fará também justiça a vós. Uma das belezas das bem-aventuranças em Lucas é que é muito evidente aquilo que está sendo dito. Escolher o que é de Deus tem um preço e uma recompensa. O preço é aquele mesmo do teu Senhor. Como assim, Padre Fábio? Escolher nas escolhas de Cristo é morrer para si. Então esse é o preço. Mas a recompensa é ter consigo a plenitude da vida de Deus. Vale pelas duas coisas, meu irmão. Vale por morrer para si mesmo, uma vez que você já percebeu que o teu coração te mete em mais enrascada do que em situação boa, diga a verdade. Então vale muito mais você morrer para si mesmo e buscar viver a vida segundo o coração daquele que conhece como ninguém o teu bem e onde está a sua felicidade. Então vale morrer para si. E também vale a recompensa de receber a vida do próprio Deus em plenitude. Deixa de ser bobo, vale pelos dois lados. Agora, da mesma forma, a gente pode escolher viver uma vida por nós mesmos. E isso não é que vai te trazer desgosto do início ao fim. Atenção! Viver uma vida de amor por si mesmo pode trazer inúmeras satisfações. Pode lhe trazer o bem-estar da riqueza, pode lhe trazer a saciedade das suas necessidades imediatas, pode lhe dar a sensação de uma felicidade por um espaço de tempo, pode lhe trazer os aplausos e a satisfação de muitos que estão à sua volta, a aprovação de muitos que estão à sua volta. Mas isso passará, porque não está ali a escolha do Senhor. O que significa dizer que você não está escolhendo junto com o teu Senhor, está escolhendo por si mesmo. E essa é uma escolha que te leva à solidão. Se você escolhe junto com o teu Senhor permanece contigo. Mas se você faz uma escolha que vai na estrada diferente, é claro que você está fazendo uma escolha que está te levando num caminho de solidão. Então é a perda pelos dois lados. Porque enquanto nas escolhas da minha própria vontade, dos meus próprios anseios, ou seja, os ais que falam hoje o texto bíblico, você permanece cada vez mais só consigo mesmo e com a satisfação da própria vontade e de tudo que lhe agrada, cada vez mais é você consigo, ao ponto de não sobrar um espaço entre você e o teu Senhor. E isso depois vai se fazer ver, porque a eternidade se vive na comunhão com Deus e não no isolamento da própria satisfação. Então isso é um dado de fato. Então é muito claro quando o Senhor fala para os discípulos a respeito dessa mudança. Olha, ser meus discípulos significa admitir uma mudança. E essa mudança tem um preço nesse tempo e uma realização no tempo vindouro. Ela tem um significado nesse tempo e tem uma satisfação no tempo vindouro. E nós não conhecemos somente como conhecia o povo de Israel naquele momento, o que se passou na vida dos profetas. Nós conhecemos também o que se passou na vida de nosso Senhor. Então temos muito mais chance do que eles de viver um discipulado mais fértil, mais decidido, mais forte. Porque enquanto o Senhor aqui fala a respeito do que aconteceu com os profetas e os falsos profetas, nós conhecemos já o que aconteceu com nosso Senhor e tudo aquilo que Deus realizou e que Ele realizou por nós.
Então, se grande foi a convicção daqueles que viram e ouviram o testemunho de Jesus, maior deve ser a convicção daqueles que não apenas ouviram o testemunho de Jesus, mas viram o testemunho de Jesus ecoando em mais de 2000 anos de história da Igreja, ecoando em centenas de milhares de homens e mulheres. Esse testemunho das palavras e esse testemunho de Cristo ressuscitado e vivo, testemunhado no seio da Igreja, maior deveria ser a nossa convicção, a nossa certeza e a nossa alegria. Eles viram do Senhor, nós vimos do Senhor e de sua Santa Igreja nos séculos. E hoje, de maneira particular, ao celebrarmos no Brasil a festa da Declaração da Independência, temos muito que agradecer a nosso Senhor por termos conhecido, por meio da pátria portuguesa, a alegria da fé cristã. Temos recebido o anúncio do Evangelho de nosso Senhor. Foram centenas e milhares de sacerdotes e leigos missionários vindo de Portugal, das Ilhas Canárias, das regiões da Espanha, dos confins com a Espanha, que em nossa terra nos anunciaram a fé no Deus verdadeiro e ajudaram o nosso povo a se tornar um povo cristão. Bendito seja Deus pela chegada do Evangelho em nosso país e por depois desse passo histórico da independência, apesar de todas as pressões contrárias que aconteceram, o Brasil permaneceu um país católico. E essa é a nossa fé. Somos a terra de Santa Cruz. Desde o dia em que a fé chegou a essa terra, até os nossos dias de hoje. Muitos se levantaram no período da independência, no período da declaração ou da proclamação da República, a tentar abalar de alguma forma a continuidade do vigor dessa fé. E de muitos outros modos e maneiras isso também acontece nos nossos dias, nos nossos tempos. Mas permanecemos um país católico por duas razões. A primeira, em absoluto, pela poderosa mão de Deus que se apoia sob o manto da Beatíssima Virgem Maria, que cobre a nossa pátria e nos defende de todo mal. E depois, pelo testemunho heróico e silencioso de centenas de milhares de homens e mulheres que, sofrendo diariamente perseguições, ameaças, insultos, desprezo por conta da fé cristã católica que professam, permanecem fiéis ao seu Senhor e perseveram. Esses são os dois grandes tesouros que nós temos. O primeiro é absoluto, repito, a mão poderosa de Deus sobre nós, apoiada sobre o manto da Beatíssima Virgem Maria, que cobre a nossa pátria e o nosso povo. Porque a ela fomos entregues, toda a América foi entregue à Beatíssima Virgem Maria. E com que amor Nossa Senhora nos ama, com que amor o povo brasileiro ama a Virgem Maria e procura socorro sob a sua proteção e o seu amparo. E pelo testemunho de centenas e milhares de homens e mulheres que, humilhados, desencorajados, perseguidos por conta de sua fé cristã católica, desacreditados, perseveram. Perseveram com o joelho por terra, perseveram com o rosário nas mãos, perseveram em meio às suas lágrimas, perseveram em tantas situações em que a sociedade não aceita e não respeita aquilo que vem de Deus e que é confirmado pela Igreja. Mas eles permanecem ali, heróicos mártires do Senhor. Não num derramamento de sangue a uma só vez, como derramaram nossos irmãos
na Polônia. Hoje eu gostaria de fazer referência a esses três, na Eslováquia, esses três santos sacerdotes. O padre vai pegar aqui. O primeiro é Estevão. Os sobrenomes são polacos, então eu faço muita confusão na hora de ler. Mas é Santo Estevão, São Melchior e São Marcos, os três sacerdotes jesuítas e seus companheiros que foram martirizados em 1619. E também recordamos o beato Vicente de Santo Antônio, português, que se lançou como caixeiro viajante pelas terras do Japão e assim ia de passo a passo, depois de passar por um período no México e ser ali feito sacerdote, aos 27 anos de idade, lançou-se como missionário. Olha, meus irmãos, do México ao Japão, rapaz, a gente está no 1600, isso daí não é como hoje não, que é a questão da gente fazer 28, 32 horas de voo e a gente já passa de um lado para o outro do mundo. Foi para o México, uma terra difícil. A evangelização no México não foi um período muito fácil, mas a começar por Junípero Serra e tantos outros missionários ali, especialmente franciscanos, fizeram um itinerário longo do anúncio do Evangelho por aquelas terras longínquas, difíceis. E depois, eis que Vicente de Santo Antônio vai para o Japão. E sem poder se identificar como sacerdote, senão seria perseguido e morto, começa a fazer o caixeiro viajante e com o comércio vai passando de lugar em lugar e dessa forma vai ensinando o Evangelho, vai nutrindo e cuidando das comunidades cristãs que vivem no escondimento e são duramente perseguidas pelo regime japonês. E em 1629 vem descoberto e termina sendo morto, martirizado na fogueira com tantos outros cristãos. O Japão gerou tantos mártires. Foi uma evangelização tão difícil entre o 1600 e o final do 1700. E lá estava ele. Então, esses nossos irmãos derramaram o sangue em perfusão única. Mas existem tantos outros irmãos que vivem um martírio cotidiano, que mesmo sofrendo as mais duras perseguições e desprezos, permanecem fiéis ao Senhor. Eu queria dividir com vocês esse trechinho que o Papa São Gregório Magno escreve do livro Moralia sobre Jó, falando a respeito dos combates exteriores e interiores. Olha que bonito. Os santos varões envolvidos na luta das adversidades, ao mesmo tempo que golpeiam a uns, a outros sustentam pela persuasão. Aqueles opõem o escudo da paciência, a estes atiram as setas da doutrina. E em ambos os modos de combater, impõe-se pela maravilhosa arte da virtude. Dentro, compõem com sabedoria as coisas desregradas e fora, desprezam com fortaleza as adversidades e tudo aquilo que se opõe a Deus. Ensinam, corrigem a uns com amabilidade e com vigor, a outros, tolerando em sua fragilidade, barram o caminho para que não venham a precipitar ainda em desgraças maiores, pois pela paciência suportam os inimigos que atacam, mas por compaixão reconduzem à salvação os irmãos mais fracos e impedem que se dispersem. Resistem àqueles para que não desencaminhem os outros, e a estes oferecem a sua solicitude para que se não desviem totalmente do caminho reto e os protege do mal. Contemplemos o soldado dos exércitos de Deus lutando contra ambos. Diz São Paulo na carta aos Coríntios: no exterior combates, no interior traga os temores. Enumera as pelejas que sustenta fora, perigos nos rios, dos ladrões, perigo
dos de minha raça, perigo dos gentios, perigo das cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, perigos por toda parte, 2 Coríntios capítulo 11. Nessa guerra, os dardos a se lançarem contra o adversário, acrescenta, nos trabalhos e tristezas, nas muitas vigílias, na fome e na sede, em muitos jejuns, no frio e na nudez. Mas, envolvido em tantas lutas, diz como guardar pela fortaleza das vigílias o próprio acampamento e acrescenta, além dessas coisas interiores, minha preocupação diária, minha solicitude pelas igrejas e minha oração. Que bonito, né? Com coragem, ele aceita em si as lutas que se apresentam e se consagra com misericórdia a proteger o próximo com sua própria vida. Contra os males sofridos, acrescenta o bem realizado que, recebendo de Deus, prontamente e com alegria dispõe em favor do próximo. Oh, meu irmão e minha irmã, esses são os cristãos na sociedade. Assim somos chamados a viver a nossa fé e a testemunharmos a Deus e ao mundo a alegria de sermos homens e mulheres que escolhem as bem-aventuranças e que buscam viver como discípulos de Cristo o tempo presente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires do Senhor e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.